Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Mais um sábado preparado para o Senhor, para nossas vidas. Vamos estar levando mais um estudo nessa tarde. Quero agradecer a Deus, porque o Senhor, Ele tem nos honrado dentro do nosso trabalho, tem levado um pouquinho de conhecimento da Palavra de Deus e nós estamos atingindo a marca de 945 inscritos. Logo estaremos chegando a 1K, isso nos deixa muito feliz, porque assim poderemos trabalhar de modo que a plataforma nos leva a fazer um trabalho dedicado a ser ao vivo, né? Que podemos fazer live no YouTube. E assim é um dos objetivos, porque assim podemos traduzir esse trabalho com muito empenho e sabendo que o objetivo foi alcançado. Porque em tudo nós buscamos, através dessa plataforma, levar a palavra de Deus. E ensinar um pouquinho dentro do básico, daquilo que a palavra de Deus nos traz como referência. Nós temos um trabalho didático. Esse trabalho está numa playlist. Quem está acompanhando ou quem está chegando, seja bem-vindo. E aqueles que sempre acompanhou e didaticamente vai observar que nessa playlist tem muitos estudos preparados. Desde o início, né, que nós iniciamos em março. E já temos levado bons estudos. E esse conceito desses estudos está agradando a muitas pessoas através do comentário. Deixa o seu comentário aí, compartilhe com os familiares e amigos para aprender um pouquinho da palavra de Deus, amém? Vamos iniciar em oração? Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, eu venho nessa tarde, Senhor, lhe pedir, Pai, que Tu, Senhor, envie os Teus anjos, Senhor, através, Senhor, da palavra que serás levado ao conhecimento de todos, Senhor. Que Tu não tens só um anjo da guarda, mas Tu tem um exército, Senhor. E a este exército, Senhor, que está à Tua direita e à Tua esquerda, perante a este céu maravilhoso, Pai. Que cada um seja protegido pelos seres celestiais. Que cada um saiba, Senhor, que Tu dá a ordenança. Em tudo, Senhor, somos gratos, pois sabemos que somos protegidos, Senhor, neste mundo espiritual. Vamos iniciar embaixo de oração esse estudo e levar o conhecimento a todos, Senhor, que este exército está em nosso favor. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, amados. É com muita alegria, com muita satisfação que eu quero agora, depois de um tempo de trazer sobre o povo de Israel, sobre os hebreus, as leis, os mandamentos, o tabernáculo, a maneira que o povo foi conduzido, e a Bíblia sendo cristocêntrica, né, como Jesus sendo o centro da palavra de Deus. Em tudo agora vamos iniciar, a partir desse momento, nós vamos trabalhar dentro das questões espirituais, né? Até aqui, nos estudos anteriores, estavam falando sobre o céu, né? A extensão do céu, o estudo anterior, e em tudo ainda nós estávamos nas questões humanas, né? Mas agora vamos entrar um pouquinho mais nas questões espirituais, porque eu quero levar para vocês dentro de um título que se chama Exército do Céu, Seres Espirituais. Amém? Que está assim no seu esboço. Seres celestiais, um exército de Deus, um exército incontável. Servidores em um reino vindouro. Exército dos céus, seres espirituais. Uma visão ímpar, indicativa aos dons que o tributo do Espírito de Deus nos concede. De fato, esse exército de seres celestiais é de milhares e milhares e milhões. Louvem e adorem a Deus e ao Cordeiro, que é digno. Serve a um povo na batalha, exerce funções, e a este reino no céu e na terra. São maiores e mais fortes e mais obedientes que a própria criaturas de Deus, que amou a nós, seres humanos.
assim foram concluído no céu e a terra, como todos os seus exércitos. Deus somente seja louvado. Amém, amados? É interessante que são duas questões que eu quero expressar sobre esses seres, que realmente são milhares e milhões de anjos, estará no esboço, e eles são muito mais obedientes do que o próprio homem que Deus amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que nós temos muito mais valor do que qualquer ser criado. Deus, ele ama o ser humano, mas a obediência e aquilo que Deus ordena, o homem não chega nem próximo a ser como um ser espiritual, o ser celestiais, porque eles são muito obedientes. É impressionante porque basta Deus dar ordem. E quando vamos à referência que está em Isaías, capítulo 45, versículo 2, diz que o Senhor diz dessa maneira para Isaías: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam o céu e todos os seus exércitos. A eles dei minhas ordens. Então é interessantíssimo que esse exército do céu, são seres que basta Deus dar ordem e eles obedecem. Assim como está no esboço. A primeira questão é a obediência a Deus. O que eu queria expressar que esse exército do céu, que são os anjos, eles são tão obedientes e ordenados. Eles têm a Deus como referência e eles reverenciam a Deus, o louvando, o adorando. E eles não são apenas um ou dois, eles são milhares e milhões, e tudo ordenado, tudo orquestrado, dentro da ordem de Deus. Dentro da ordem de Deus, porque eles fazem tudo que o Senhor determina, dentro da sua vontade. Quando vamos em Salmo 103, 20 e 21, que esses anjos celestiais, esses seres, que eles declaram assim: bendizer ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as ordens, ele obedece a palavra. Bendizer ao Senhor e todos os seus exércitos, vós ministros, e que fazem a vontade, que fazem a vossa vontade. Olha que interessante, amado. É impressionante quando a gente depara que os seres celestiais, eles, além de bem dizer a Deus, deles terem poder muito mais que o homem, eles são muito mais obedientes. Eles acatam a palavra do Senhor. Eles bendizem ao Senhor. Eles não têm essas questões de que não crê naquilo que ele possa ver, até mesmo porque ele vê e está sendo criado. É lógico que futuramente a gente vai entrar na rebelião que houve no céu. Mas isso é para um outro tipo de estudo. A questão que eu quero levar para vocês é que esse exército, eles são obedientes. Esse exército existe. Esse exército louva. Esse exército, o céu, ele é povoado. Poucas pessoas sabem disso, né? Porque as pessoas... Infelizmente, eu tenho que trazer uma notícia. Eu sei que parece um pouco... É como a gente trabalha dentro do básico, parece um pouco assim... arrogância, né? Você pode levar de onde ele tira esse conhecimento, de onde ele prova isso. A palavra de Deus nunca diz que o homem estaria no céu. Melhor, que ele já está no céu, perdão. Melhor expressando. Vamos lá novamente. A palavra de Deus nunca disse que o homem estaria no céu. Ele vai estar no céu ainda. Não que ele já está no céu. A palavra de Deus nunca relacionou isso. Que o homem morrer, ele já está no céu. Haverá julgamento. Haverá o grande trono branco. Aqueles que povoam o céu são seres celestiais, esse exército. É isso que eu quero trazer de conceito. Eu acho que deu para você compreender, porque eu estou me corrigindo. Presta bem atenção. A palavra de Deus, ela nunca mencionou que o homem já está no céu. Que ele já é morador do céu.
e sim que seria preparado moradas, e que sim, eles iriam para o céu, mas depois do arrebatamento, né? Isso é um estudo futuro, mas o céu já é povoado por seres celestiais. Ele já tem um povo, lá está os anciões, que dentro da palavra de Apocalipse vai dizer que João viu os 24 anciões. Em tudo isso daí, ainda aqueles que acreditam, eu, falando por mim, eu sei que haverá o julgamento dentro do conceito daquilo que trago referência bíblica, que será um estudo futuro. Eu não posso dizer que minha mãe morreu, já está no céu. Eu posso dizer que ela adormece, e sim, haverá um julgamento, mas isso é um estudo futuro. E sim, se quando houver a trombeta, a última trombeta, e todos os mortos ressuscitarão, aí sim saberemos que nós iremos para o céu, uma cidade santa que está sendo preparada. Se há moradores, sim, há um exército celestiais que está no céu, assim como aprendemos no estudo anterior sobre o terceiro céu. Pode lhe causar polêmica, pode você entender diferente, mas nós somos aquilo que aprendemos. Aprendeu errado, vive errado. Eu não provo, e não há quem prove que aquele que morreu já está no céu. Porque a questão é bem complexa. A questão é daquilo que João vê e daquilo que ele relata. Então, há seres espirituais, chamados de anjos no céu, que está à direita e à esquerda de Deus, do lado do seu trono. Sim, Jeremias capítulo 33, versículo 22 diz: como não só pode contar os exércitos do céu, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontáveis a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, há sim um exército do céu que eles louvam a Deus, que eles obedecem a Deus. Quando essa palavra de Jeremias diz que eles são incontáveis, que nem se pode medir nem areia, é apenas uma analogia que está levando ao conceito de que há ministro diante de mim, que ministram diante de mim, assim como há ministro que ministra diante de mim. Isso dizendo o Senhor. Assim ele daria descendência a Davi. Que por isso que você vê o povo de Deus crescer tanto, multiplicar sobre a terra, porque há uma promessa para isso. Esse povo seria incontável como são, como a areia do mar não pode se contar e nem medir. E esse povo são comparados aos anjos que estão no céu, ao exército que lá está, que não se pode contar. Não tem como contar, porque eles são milhares e milhares e milhões, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, que diz: eu ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, e dos anciões, que eu acabei de mencionar, cujo os números eram milhares e milhares e milhões. Então, essas questões que faz essa analogia dentro de Jeremias 33, 22, que são incontáveis, é porque João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão. E essa visão levou a enxergar esse exército. E esse exército, ele é incontável. Como eu disse, que dentro dessa relação, daquilo que João viu, ele viu 24 anciões. E esses 24 anciões, eu vou até antecipar para vocês o que diz a palavra de Deus, o que se compara, são os 12 apóstolos, mas as 12 tribos, os líderes das 12 tribos. Então são as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, que juntando são os 24 anciões, que tem um lugar reservado no céu. Então esses são os moradores do céu. O céu é povoado. É isso que eu quero trazer de conceito, até mesmo porque muitas pessoas acreditam que nós temos apenas um anjo da guarda, é um anjo. Tá, pode até ser que dentro dessa questão que nada se relaciona a isso, você pode ter um anjo que esteja ao seu redor, mas Deus dá ordenança a milhares e milhões. Então essa é quando lá nós, muito conhecido, o Salmo 91, que diz que ele dá a ordenança aos anjos ao vosso respeito,
São muitos anjos. Essa questão espiritual, há uma guerra. Poucas pessoas compreendem isso, porque essa situação, eles acreditam que ele é só guardado por um anjo. Pode ocorrer de um anjo ser especificamente estar próximo de você, mas quando há essa batalha, quando há necessidade, é enviado um exército de anjos. Certa vez Jesus disse que ele pediria quando o Pedro cortou a orelha de Malco, e o Jesus falou para Pedro que não precisava disso, que que ele não precisava dessa questão, que se não fosse para defender ele pediria 12 legiões de anjos para o defender. Então é só para você compreender aonde eu quero chegar e da onde eu quero levar dentro desse exército. Esse exército, ele é obediente, esse exército louva a Deus, ele é ministro, esse exército está próximo ao trono do Senhor, eles são milhares e milhares e milhões, é incontável. Há um povoamento no céu, porque no estudo anterior eu falei sobre o céu estendido, e ainda até relacionei sobre a questão de que se haveria ou não, se eu acreditaria em ET, e eu expressei que não seria de uma maneira pejorativa, da maneira hollywoodiana, que leva esse conceito de monstruosidade, e que sim, eu acredito sim, que sendo fora da órbita daquilo que nós estamos sendo ser terrestre, que há sim outros seres, que há vida fora Se você quiser acompanhar, basta você assistir o Terceiro Céu, uma extensão incalculável, você vai entender do que eu estou dizendo. Daquele que está chegando, vai compreender, porque esses seres... Então eu quero provar para vocês que há seres sim, mas esses seres... ele tem uma localidade, eles são moradores do terceiro céu, que está no estudo anterior, está próximo ao trono de Deus, e há uma hierarquia. No próximo estudo falarei mais sobre anjos, mas eu quero expressar para vocês sobre esse exército, sobre os moradores celestiais, os seres celestiais, que lá estão no céu, confirmado pela palavra de Deus através da referência. Em 2 Crônica, capítulo 18, versículo 18, diz: Micaias prosseguiu e ouviu, pois a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. É interessante porque como podemos acreditar e crer nisso, né? Já que os anjos veem o Senhor. Amados, a palavra de Deus nos diz que futuramente eu vou trazer estudo sobre o Espírito Santo e sobre os dons distribuídos. Um dos dons mais magníficos, um dos dons que nos traz assim esse poder, né, espiritual, é o poder de visão, é poder enxergar. Esse homem, esse profeta, enxergou o trono de Deus. Só quem está no mundo espiritual, quem busca os dons espirituais, consegue enxergar. Você que é carnal, que não frequenta a igreja, ou que não se relaciona, ou não busca esses dons, ou não conhece a palavra de Deus no seu todo, você não vai enxergar o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é um dom distribuído. Essa visão espiritual, eu já vi, relaciona você como testemunha viva, até mesmo porque é um dos dons que Deus me deu sobre visão. Porque o mesmo Espírito ele distribui os dons espiritual, porque é o mesmo Espírito, mas isso será um estudo futuro. E eu posso dizer e acredito e já vi os anjos não de uma maneira que as pessoas relacionam. É uma questão de visão espiritual mesmo. Um ser, eu vou trazer um relato e testemunhar para você, porque eu creio que você vai acreditar, e eu sei que muitos irmãos e irmãs acompanham o trabalho. Certa vez eu estava trabalhando numa empresa e eu trabalhava de noite, e pedi ao Senhor em oração na madrugada, que retornando do trabalho, que eu precisava congregar na igreja, tinha deixado a igreja, estava orando para o Senhor para Ele mudar eu de trabalho.
E eu comecei a orar ao Senhor, comecei a me emocionar, saiu lágrimas, eu chorava em oração para o Senhor, que eu não estava mais suportando ficar longe da presença do Senhor, da sua casa, desse chamado que Ele, daquilo que Ele me colocou na sua presença, né? Dessa visão espiritual de que Ele tinha trazido e me presenteado como dom. E aí eu estava caminhando pela estrada, retornando e falando com o Senhor em oração. Eu só sei que eu senti ao meu lado esquerdo o chão estremecer e como se um espírito do céu, que é o anjo, que eu creio que é o anjo, ele não veio em forma, mas ele apenas bateu, estremeceu o chão do meu lado, e como se ele tivesse buscado, que é o anjo Gabriel, pegado a minha súplica e levado ao céu, porque bateu no chão, estremeu próximo a mim e subiu, e eu vi esse raio subindo, um raio de luz subindo, e passado 2 dias eu fui mandado embora. Isso era numa sexta-feira. Na segunda eu fui mandado embora, e na terça eu entrei na empresa que eu tanto queria. Um dia depois eu já estava em outra empresa, trabalhando de dia e congregando ao Senhor. Então isso é só para quem crê, só para quem tem visão espiritual, só para quem sabe e essa relação que nós temos com Deus, essa intimidade, e sabe que Deus dá ordenança sobre os anjos. Amém, amados? E então eu levo isso daí para quem crê, para quem tem essa experiência. Se você ainda não é cristão, não vai na igreja, perdão, estou arrumando o celular aqui que ele tá meio fora de visão para mim, desculpa. Mas enfim, então essa questão aí é magnífica. Só quem tem experiência com Deus, até mesmo porque dentro desse conceito de estudo que eu estou levando para vocês, eu trago a referência. Não é uma questão somente a mim ou aqueles que estão na igreja. Isso ocorreu. A Bíblia traz essa referência, eles relaciona que os seres, essa experiência com os seres espirituais, e se o homem não acredita, o homem, né, em si, que são carnal, duvida em tudo, e até mesmo porque a palavra de Deus, na próxima referência de Daniel, é muito interessante, que está aí no capítulo 4, versículo 35, que diz: todos os moradores da terra são por ele reputados a nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem pode deter a mão e nem lhe dizer o que fazes. Então, se você crê ou não crê, se você se coloca como um incrédulo, entendeu? A mão do Senhor, ele opera através do exército do céu. Então, isso para Deus são reputados a nada. Então, se você crê ou não crê, Deus ainda tem os seus seres que o adoram. Ele não depende somente do homem. É lógico que ele amou o mundo de tal maneira, mas é reputado a nada. Isso para Deus, entendo, ele tem um exército. Deus tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E esse povo ele é cuidado por Deus. Esse povo, ele dá ordenança aos anjos. Os anjos cuidam. É um mundo espiritual. Nós estamos numa relação do mundo espiritual. E essa questão, ele tem um exército. E esse exército opera através da mão de Deus. Basta Deus ordenar. Porque esses anjos o adoram. Esses seres celestiais, se você só vai ter uma relação de ver através da visão espiritual. Só vai compreender quem está no meio. Não adianta eu passar para você que você não é cristão, não se relaciona com a palavra. Eu até convido você a conhecer esse mundo espiritual. Eu convido, porque é muito bom, é muito importante para a sua vida saber que você é protegido. Eu tenho uma expressão que eu preciso trazer para vocês, que diz, é uma expressão assim que diz que Deus é
é por nós, né? Ele fala assim, se Deus é por nós, é bíblico, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus por isso. Só que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então há alguém contra nós. Então, Deus, desse dito, nessa expressão popular que diz que Deus é por todos, não, Deus não é por todos, ele é para todos, é totalmente diferente. Deus é para todos e não por todos. Porque Deus tem um povo. E como eu relaciono isso? Vou explicar para vocês. Por que Deus não é por todos? Porque não é todos o que o adorem, não é todos que se propõem a ser servo de Deus. Não é todos. Ele é por todos. Se você se colocar a vivenciar uma vida espiritual com Deus, ele será por você também. Mas se você não quer a Deus, se você não busca Deus, se você não se relaciona com Deus, Deus é muito simples, amado. Basta ver. Você quer que eu relacione isso? Se Deus fosse por todos, para que ele destruiu o povo o faraó e seu exército? Por que Deus permitiu que o povo hebreu saísse das mãos de faraó? Por que Deus tomou a frente? Porque Deus tem um povo. É muito simples. Deus dá ordenança aos anjos pelo seu povo. Deus não é por todos. Não é todos que reverenciam a Deus. Sabemos o tanto que muitos homens, aquilo que está relacionado no esboço, que o homem não, que os anjos obedecem, o homem não. Os anjos reverenciam, o homem não. Como que Deus vai ser por todos? Ele é para todos, ele está disponível, aberto a todos, recebe a todos. Ele diz a sua palavra em Ezequiel que ele diz que ele não quer do mal do homem, mas que o homem se converta. Mas se o homem não quer a Deus, ele tem seu povo. E ele dá ordenança aos anjos. Um exército que está disposto a cuidar do seu povo, a viver embaixo das ordenanças de Deus. Porque os anjos o adoram, o louvam. Ele tem uma morada no céu. Eu relaciono isso com tristeza, sabendo que você não faz parte desse povo lavado e remido, e aí você acredita que Deus é por você. Ah, Deus é por... Não, Deus tem um povo. Primeira questão é que Deus tem um povo. Deus tem os seus seres celestiais. Deus tem um exército que cuida do seu povo na terra. E esse povo, esses seres celestiais, ele aparece por homem. É uma visão espiritual, como apareceu, como eu relacionei dentro desse testemunho, ele apareceu no passado. Há visões espirituais, não é uma visão como o homem imagina, que vai chegar um anjo cheio de asa, lógico, que o anjo ele tem, eu vou trazer o próximo estudo, as características do anjo, ele não vai chegar numa questão física assim, cheio de asa, aparecer para você e dizer eu sou um anjo, oi, eu sou um anjo, eu vim aqui por você. Não é essa fantasia que as pessoas... É tudo uma questão de visão espiritual. Olha só o que diz em Lucas capítulo 2, versículo 13. Que diz, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícias celestiais, louvando e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, aquele que eles fazem, que quer o bem. Então vou relacionar novamente dizendo que o Deus ele quer o bem das pessoas, ele quer aquele que esteja próximo a ele. Vou relacionar novamente essas questões para você compreender. Vamos lá. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e a paz na terra entre os homens a quem ele quer o bem. Deus quer o seu bem. E isso era uma relação do nascimento de Jesus. Quando apareceu que Jesus estava nascendo. Lucas capítulo 2 estava relacionando quando ele apareceu aos 3 magos. Enfim, e ele apareceu, quando Jesus nasceu, ele apareceu com uma multidão de milícias celestiais, seres celestiais, que glorificava Deus nas alturas e trazia a paz na terra. E desejava a paz na terra porque ele quer o bem do homem. Mas o homem não se obedece a Deus e não busca a Deus. Não acredita, há muitos ateus, há muitos que brincam com Deus, há muitos que satirizam Deus. Os anjos são totalmente diferentes. Os seres celestiais vivem embaixo de ordenança, louva a Deus, adora a Deus. Eles têm um exército todo ordenado, todo
que se etoa a grandeza de Deus, glorificando a Deus, são obedientes. E isso tudo eu relaciono a vocês com tristeza, porque era para nós sermos assim, era para o ser humano ser assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Ele diz que nós somos mais importantes que qualquer ser criado, mas o homem não consegue, infelizmente, ele não entende isso. Ele não entende essa questão. Até mesmo porque essa visão espiritual não é só de ver, você ouve anjos louvando. Foi relacionado que João, ele viu e ouviu. Olha só, ele ouviu, e aqui em Lucas 2, versículo 13, diz que eles estavam louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Irmão, essa relação que você tem com o mundo espiritual é espetacular, só para quem vivencia isso. Eu sei que parece uma questão de que as pessoas que são ateus, que não acreditam, acham que é loucura, mas não é. O mundo espiritual existe uma morada no céu, existe seres viventes no céu, e eles são um exército. Em Hebreus capítulo 2, versículo 6, melhor dizendo. Vamos lá de novo. Hebreus capítulo 2, versículo 6 e 14, diz: e novamente a introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Não são eles espírito ministradores e unificado para servir a favor de quem há de herdar a salvação? Lembra que eu estava dizendo que os anjos, esse exército, ele está a serviço do homem? Em Hebreus vai relacionar isso. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, que é Jesus, o primogênito do mundo, diz: todos os anjos de Deus adoram. Adore a Deus e ao primogênito. Aí diz, aí é um questionamento: não são eles espírito ministradores? Espírito ministradores e servidores para serviço a favor do que herdam a salvação? Eles estão para servir o homem. Que nós estamos aqui para buscar a salvação, a favor da nossa salvação. Ele está disposto como um exército no céu. Olha só como que eu provo para você que perante essa guerra, porque é uma guerra espiritual, perante a isso, ele está para nos servir. E quando eu relaciono isso, eu vou finalizar esse estudo numa referência de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que é uma das passagens mais fantásticas na visão espiritual. É interessante porque até então eu estava relacionando vocês sobre esse exército, da maneira que ele vivencia, quem os viu sobre o céu, sobre esse terceiro céu que foi relacionado no estudo anterior, e esse exército que está disposto a nós, que eles louvam e adoram a Deus, que eles são obedientes, que eles são ministros de louvores, que eles estão para nos servir, que a favor daqueles que herdarão a salvação, que isso está bem claro. E como eu relaciono isso numa questão na terra, naquilo que ocorreu e naquilo que realmente o mundo espiritual, esse exército está a favor, como eu relacionei a questão anterior, que eu disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, enviando seu exército, ele está por nós, mesmo na batalha carnal. Mesmo em umas questões de que nós só conseguimos enxergar pela visão espiritual. E quando eu vou relacionar para vocês, é uma das passagens mais fantásticas, de que eu creio muito, porque eu sou literalista, já disse isso no estudo anterior, acreditando que a Bíblia é literal, e de fato ocorreu, quando está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que eu vou finalizar o estudo com esse versículo, que diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos
para que veja. E ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu vou trazer, para quem não conhece a palavra, para quem não se relaciona com a palavra, Eliseu era um profeta, ok? Eliseu era um profeta de Israel. Eliseu, ele tinha um servo chamado Geazi. E quando Geazi ele foi visitar Eliseu, ele viu um exército da Síria se preparando para atacar Israel. O exército canal, um exército da Síria. E ele ficou horrorizado e preocupado porque dentro dessa batalha os sírios iam vencer Israel. Isso numa questão carnal. Questão de exército mesmo, de homens que iam destruir a Israel. Quando ele foi mencionar isso para Eliseu, dizendo que o exército que ele estava lá fora, estava chegando próximo, ele todo desesperado, Eliseu orou ao Senhor. E Eliseu já estava vendo esse exército celestiais que guerreia a favor do povo de Deus. E ele disse para o Senhor: Senhor, abre os olhos dele. Por isso que eu falo para você, essas questões desse exército que são os anjos, você só vai ver numa visão espiritual. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E é impressionante que ele viu esse exército com cavalos e carro de fogo ao lado, bem próximo de Eliseu. Ele viu ao redor de Eliseu, no mundo espiritual, um exército preparado para batalhar contra o exército canal. Então entenda bem, quando você lê o Salmo 91, até mesmo porque eu vou trazer uma questão que vocês não sabem, muitos não sabem, o Salmo 91, ele não foi escrito por Davi, ele foi escrito por Moisés. Tá? É só para você se relacionar. É bem provável que foi escrito porque ele disse como tenda. Davi já não morava mais em tenda. Então é bem provável que foi escrito por Moisés, até mesmo porque o Senhor, ele foi em coluna de fogo e os anjos estavam junto quando ele saiu para o caminho de êxito no Mar Vermelho. A palavra de Deus diz que ele é coluna de fogo, os anjos iam na frente, tanto na frente quanto atrás. Então, por isso que ele relaciona Salmo 91, quando acho que é versículo 7, se não me engano, que diz: darei ordenança aos anjos, e não a um anjo, e sim aos anjos. Então, há sim quem batalhe pelo seu povo. Deus tem um povo, os seres viventes que batalham, melhor dizendo, os seres viventes que batalham pelo seu povo. E Geazi, quando abriu os olhos pela questão das visões espirituais, por isso que houve a oração, por isso que Eliseu orou para que abrisse os olhos. Você não enxergará nos olhos carnais, só poderá enxergar pelos olhos espirituais desse exército. Há um exército que zela pelo povo de Deus. Então tome cuidado quando você for querer falar de um povo sério, de um povo lavado e remido, do povo de Deus, porque tem um exército ao favor de nós. Eu estou falando de pessoas sérias, de pessoas dedicadas à obra de Deus. Saiba que tem um exército que Deus dá ordenança pela nossas vidas. Então aprenda, eu estou levando isso como conceito. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um exército ao nosso favor. Como eu relacionei no estudo anterior, que o céu, o terceiro céu, estou relacionando para você, os moradores que lá estão, ele é povoado por um exército de milhares e milhares e milhões. Amém, amados? Então saiba que, querendo você ou não, Deus tem um povo, e esse povo é zelado por Deus, e Deus cuida dele através dos seus anjos, de um exército que louva, obedece e adora a Deus. Amém? Então é basicamente isso o estudo.
Eu vou, no próximo estudo, falar um pouquinho mais dos anjos, que agora foi só uma questão espirituais. Enfatizei muito sobre a relação desse exército, todo momento. Era só para aqueles que estão chegando e não conhecem a palavra de Deus do seu conteúdo e não sabe, acredita que há só um anjo da guarda, só um anjinho. E eu vou falar sobre esse anjinho que as pessoas acreditam que é uma criança e não é. Vou trazer as características de anjo no próximo estudo e você vai compreender que não é uma criança. O anjo não é uma criancinha, não. O anjo é um exército. O anjo, ele é guerreia, ele dentro desse exército, porque se relaciona, você viu que foi relacionado dentro das questões que se compara para que seria incontável com Maria do Mar, quando se relaciona um exército para Davi. Então, o povo de Deus guerreia no mundo espiritual, porque nós temos a nosso favor os seres celestiais. Então, saiba que nós somos cuidados, nós somos protegidos, não pelo um anjo da guarda, apenas pelo um anjinho. Nós temos um exército atrás de nós. E é aquilo que eu vou finalizar. Se você acredita que Deus é por tudo, você está equivocado. Deus tem um povo. Trago novamente para você dentro desse conceito. Basta você entender que Deus destruiu Faraó e o seu exército pelo seu povo. Então, Deus tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E esse povo, Deus zela, cuida e dá ordenança aos anjos. Amém? É um exército que batalha ao nosso favor. Que ele é um exército do céu. Seres celestiais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Então, para o próximo estudo, vamos, como assim, nesse estudo de hoje foi uma questão espiritual. No próximo estudo, estamos falando das características dos anjos. E você vai, para aquele que não tem o hábito ou aprendeu errado, que eu creio que nós aprendemos errado, se relacionamos com esse anjinho, que é uma criancinha. Ai, que bonitinho, não. Quando você souber a característica do anjo, pela visão espiritual, é melhor que nem veja o anjo, porque o anjo, ele é de batalha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos ao Senhor e agradecemos por mais estudo nessa tarde. Soberano e eterno Deus, Pai querido e Pai amado, venho lhe agradecer, Senhor, por mais um momento na tua presença, levando um pouquinho, Senhor, para aqueles que não conhecem, Senhor, que perante a este céu, Senhor, perante ao terceiro céu que foi relacionado no estudo anterior, Senhor, está povoado pelos seus anjos que lhe obedecem e lhe adoram, Senhor. Devemos aprender com eles, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ser o teu povo. Papai querido e santo, lhe pedimos cada dia mais força e fortalecimento e a presença desse exército que nos caminha a ser vencedores na tua presença. Abençoe a todos, Senhor. Traga muito mais pessoas, Senhor. O convence através do Espírito Santo a se redimir, Senhor, e vivenciar e viver dentro desse povo, Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assim lhe pedimos e agradecemos por esse estudo nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.